Meus queridos, esta semana saíram algumas notícias no mercado que fizeram com que as pessoas se desesperassem bastante. O que aconteceu? Eu vou mostrar algumas coisas que aconteceram essa semana para vocês. O que é o SVB e por que o banco quebrou? Entenda. O Silicon Valley Bank quebrou e não pode ser o único, diz Gavekal, sei lá. Depois do SVB, Credit Suisse pode ser o próximo a cair, veja bancão brasileiro que é uma rocha. Então todas essas notícias aí aconteceram exatamente nessa semana e fizeram os mercados mundo afora, inclusive aqui no Brasil, desabarem. Então essa semana a gente viu aí o Dow Jones, que é um índice industrial americano, um índice que por si só é muito sólido, caindo aí 4% no último mês, né? Então o mês ainda não acabou, mas no último mês caindo 4, quase 5% no mês. O que para um índice é considerado uma queda até que expressiva, tá? O S&P 500, que é o maior índice de ações americano, ele estava caindo aí no último mês 2,91%. Aqui no Brasil também não foi diferente, então o Ibovespa caiu aí 5,26% no último mês, uma queda bastante expressiva. Falando aqui de Brasil, não foi apenas o caso do Silicon Valley Bank, foi casos fiscais também, política, envolveu muita coisa que aconteceu nessa última semana. Após todas essas notícias, creio eu que você deve estar sabendo aí do que aconteceu com o Silicon Valley Bank, né, o banco americano, o 18º maior banco americano quebrando lá fora. E isso impactou o mercado de diversas formas. E foi por isso que muitas empresas começaram a desabar, principalmente os bancos americanos. Os bancos aqui não foram tão afetados por enquanto, mas é justamente isso que a gente vai discutir nesse vídeo. Todo mundo, após essas quebras desses bancos, né, desses dois últimos bancos que quebraram na última semana, mais o caso do Credit Suisse, que caiu 20% em um único dia, será que os bancos brasileiros, será que os bancos digitais, principalmente os bancos digitais, são realmente seguros? O que garante que eles também não vão quebrar junto com a onda de bancos que está quebrando lá fora, e isso ser um possível efeito dominó que vai chegar aqui no Brasil e vai quebrar Nubank, C6, Banco Inter. Então é exatamente isso que a gente vai falar nesse vídeo. Bora lá! Fala turma, quem tá falando aqui é o Edu e sejam bem-vindos para mais um vídeo aí de educação financeira. Bom, antes de tudo vamos entender aí o que aconteceu exatamente com o SVB, né, que é o Silicon Valley Bank. O banco americano SVB quebrou aí no dia 10 de março, ou seja, faz uns 7 dias ali que ele quebrou, mais ou menos ali, exatamente, na verdade, de uma semana. E de uma semana para cá, todo mundo começou a estudar exatamente o que tinha quebrado esse banco, né? Uma vez que o banco era o 18º maior banco dos Estados Unidos. Então, todo mundo começou a ir atrás de exatamente por que aquela instituição tinha quebrado. E descobriram uma crise financeira dentro do banco, descobriram inconsistências contábeis dentro do banco, houve uma corrida dentro do banco, uma corrida dos clientes querendo resgatar o dinheiro. Vamos entender tudo isso agora. Bom, tudo começou quando o banco ele teve um 1,8 bilhão de prejuízo ali no quarto trimestre de 2022. Então, nos últimos 3 meses de 2022, o banco teve um prejuízo de 1,8 bilhões de dólares. Isso, pro tamanho do banco, é um prejuízo bastante expressivo, e isso foi levado em consideração pelos próprios clientes, uma vez que se você é cliente do Itaú, por exemplo, você tem um dinheirão investido lá, você é um grande cliente do Itaú, tem 10, 20, 30 milhões ali investidos no banco. Eu sei que não é o caso de muitos de vocês, mas só dando um exemplo. E aí você vê que o banco ele anunciou uma dívida, anunciou um prejuízo, na verdade, ali de 20 bilhões ou de 10 bilhões de reais, assim, ou de, no caso aqui, de quase 10 bilhões de reais. Então você pode não fazer nada, mas a maioria das pessoas muitas vezes vai acabar resgatando todo o dinheiro do banco, e se todo mundo decidir resgatar o dinheiro do banco, o banco quebra. Até porque o banco ele não tem todo o dinheiro que ele diz ter disponível, até por causa de uma questão de crédito. Bom, mas muito desse prejuízo veio por causa dos títulos de renda fixa americanos. Então o banco ele tinha uma série de títulos de renda fixa americanos, e aí teve aquela questão da marcação a mercado, os juros saíram de 0,25 ao ano para 0, então os juros saíram de 0,25 ao ano para 4%, quase 4% ao ano, encaminhando para uma alta ainda maior de quase 4% ao ano, e esse gap, né, de 0,25 para os 4% fez com que o banco sofresse bastante uma marcação a mercado, que nada mais é do que o preço do título, né, atualização do preço do título diariamente, fazendo com que o título perdesse muito valor. E aí isso levou o banco a ter bastante prejuízo também. Então, justamente pelo banco ter vários títulos pré-fixados ali no governo americano, acabou que eles sofreram muito com a marcação a mercado, e foi isso que fez eles perderem tanto dinheiro na renda fixa. Fiz uns desenhos para vocês entenderem um pouco mais do que a gente está falando aqui. Bom, nesse primeiro desenho, eu sei que está muito desenhado mal e porcamente, porém isso aqui é como se fosse um título, né? Então a gente tem ali um vencimento, que é a bolinha vermelha inicial, e a gente
gente tem esse valor inicial aqui. O título, ele não vai seguir uma linha reta. Por quê? Porque o título, ele precisa vencer sempre em R$1.000. Aqui no Brasil, por exemplo, é assim. Então, até chegar lá, a taxa vai variando. Então, imagina que você contratou um título pré-fixado, que é aquele título que tem uma taxa fixa, a 0,25 ao ano, que é a taxa que está pagando hoje. Então, você contratou um título a 0,25 ao ano, lá em 2020, por exemplo, no meio da pandemia, quando os juros estavam baixos. E aí, depois de 2 anos, em 2022, a taxa de juros do país subiu para 3, 4%. Então, você entende que você tem um título pagando 0,25% ao ano e no mercado tem um título pagando 3, 4% ao ano. Vai valer a pena para o investidor investir num título que está pagando 0,25, sendo que tem outro ali pagando 3, 4? Não. Por isso, esse título de 0,25 vai ficar muito descontado. Ele vai sofrer um deságio, então ele vai sofrer uma perda de valor. Então, em vez dele valer R$900, ele vai valer R$200. E essa perda de valor foi o que ocasionou o grande prejuízo do banco na renda fixa americana. Então, quem que vai querer um título pagando tão mal, sendo que no mercado tem um título pagando muito bem? E é justamente por isso que o preço do título sofreu uma alteração bastante considerável, tá bom? Então, a oscilação nesse segundo gráfico aqui é mais ou menos essa. Então, no começo, o título oscila muito de preço até ele ir aos poucos afunilando, até que no vencimento ele vai bater aquela taxa contratada no começo. Então, se você segurar até o final, ele vai te prometer, ele vai te entregar aquela rentabilidade que você contratou no início do título. Bom, basicamente é isso que aconteceu, falando um pouco sobre marcação mercado, e isso juntou também com um momento inoportuno, né? Uma semana antes do Silicon Valley Bank anunciar sua falência, um outro banco de criptomoedas anunciou a sua falência, fazendo a mesma coisa que o Silicon Valley Bank fez. Então, o banco foi o Silvergate, né? Era um banco de criptomoedas misturado com banco de investimento também, então era uma mistura dos dois. Aconteceu que o Silvergate fez as mesmas coisas, sofreu um prejuízo muito grande, aí depois o banco decidiu emitir novas ações, o SVB também emitiu novas ações, e aí resgatou uns títulos com prejuízo, sofreu com a renda fixa americana, exatamente a mesma coisa. E aí o banco soltou a notícia dizendo que tinha quebrado, Silvergate quebrou, e logo depois o SVB soltou essa notícia do prejuízo, então juntou, virou tudo uma grande bola de neve, e no dia seguinte os clientes todos decidiram resgatar o seu dinheiro que estava no banco, e adivinha, o banco não tem todo o dinheiro que ele promete ter, o que ocasionou essa quebra toda generalizada. O que aconteceu nesse caso? Foi uma mistura de resgates em massa, um prejuízo bilionário, uma renda fixa americana subindo pra caramba de 0,25 para 3%, e aí juntou com as ações despencando também, então as ações do Silicon Valley Bank foram lá para baixo, isso juntou tudo numa bola de neve e fez com que o banco anunciasse a sua falência. E isso, gente, falando do 18º maior banco dos Estados Unidos, então a gente não tá falando de uma quebra qualquer, é a maior quebra de um banco depois de 2008, então uma quebra bem considerável e preocupante para o mercado. Então não fique feliz por um banco ter quebrado, não fique fazendo piadinha, porque muita gente perdeu emprego, muita gente foi demitida, muita gente... o banco quebrou, né? Afinal das contas, muitos clientes tiveram que ir para outros bancos, tiveram prejuízos, então não é engraçado, não fique compartilhando notícias debochando do banco, até porque isso é um assunto muito sério que vai impactar o seu bolso. Bom, o banco, ele tinha uma custódia, para vocês entenderem o tamanho dele, mais ou menos do tamanho da XP Investimentos, né? Então ele tinha quase R$1 trilhão em custódia, né? Equivalente a dólar, mas quase R$1 trilhão em custódia, mais ou menos o tamanho da custódia da XP. Foi a maior quebra de um banco desde 2008, para vocês terem uma ideia, e o banco também participou de 44% dos IPOs de empresas de tecnologia. Então, só um detalhe que eu não falei para vocês. O banco, ele financiava bastante startups, então ele é um banco focado mais nessa área de startups, de empresas crescendo, que é um ramo mais arriscado do que o mercado tradicional por si só. Bom, saiu também uma lista de credores do banco, ou seja, empresas que tinham dinheiro dentro do banco. Muitas eu nem conheço, mas tá aparecendo na tela de vocês, tem essa Circle aí, que tá devendo 3,3 bi, né, quer dizer, pegou 3,3 bi do banco. Tem essa Circle, que é a primeira, que na verdade tinha 3,3 bi no banco, e começou a Roku, BlockFi, Roblox, que é aquele joguinho, 150 milhões de dólares, e no final tem aquela Payoneer também, que é aquela empresa de pagamentos digitais também, aí com 20 milhões de dólares no banco. Então, no final das contas, o que isso tudo vai afetar você aí do outro lado? Bom, os bancos americanos, eles quebraram, e então os nossos, teoricamente, também podem quebrar, até porque se os Estados Unidos pegam uma gripe, a gente pega uma pneumonia. Então isso tende a ser um efeito cascata ou não? Então é isso que eu vou falar para vocês. Então o mercado financeiro, ele basicamente funciona aí com duas coisas, né? Confiança e credibilidade. O mercado financeiro funciona à base de confiança e de credibilidade. Sem essas duas coisas, nada gira, nada vai para frente.
Pode ver como exemplo o dólar. O dólar só é o dólar hoje como moeda fiduciária porque todo mundo acredita que o dólar é a maior moeda do mundo. Então antes ele tinha um lastro em ouro e não tem mais. Hoje ele tem um lastro em confiança. Então o mercado financeiro funciona através de confiança e credibilidade. Tem um índice chamado Índice de Basileia, que ele mede a confiança nos bancos. Mais precisamente, ele mede a saúde financeira dos bancos. Quanto aquele banco X está saudável financeiramente para eu poder confiar meu dinheiro para ele. E existe outro índice chamado Índice de Imobilização, que é a chance do banco honrar com os seus pagamentos que ele fez para você, tá? E como que estão esses índices, né? Tanto o índice de Basileia, que mede a saúde financeira, quanto o índice de imobilização, que mede quanto que aquele banco, né, vai honrar, qual a chance daquele banco honrar com os seus pagamentos. Então, como estão esses índices falando dos bancos brasileiros? É isso que a gente vai ver agora. Um alto índice de Basileia, né? Então, quanto menor o índice de Basileia, pior. Então, vamos dar uma olhada aqui primeiramente no banco C6. Então, se você é cliente do banco C6, fica ligado. Bom, o índice de Basileia do banco C6 é de 17,3%, o índice que ele está na área verde ali, então um índice bem bacana. Já o índice de mobilização é um índice de 5,03%, lembrando que esse índice, quanto menor, melhor. Então, C6 está muito bem. Vamos agora para um bancão, né? O Banco Itaú. Itaú tem um índice de Basileia de 14,7%, está numa região excelente também. Um índice de imobilização de 19,4%, um pouco acima do C6B. Vamos para um queridinho da galera aí também, o Nubank. O Nubank, saíram várias notícias falando que o Nubank ia quebrar, que o Nubank você tinha que resgatar todo o seu dinheiro e toda aquela coisa. Gente, acalmem-se, não é assim que funciona, olha só. O índice de Basileia do Nubank é de 17,7%, um índice bastante saudável. E para surpresa de muitos investidores, o índice de mobilização do Nubank é de 0,5%. Então, desses todos os bancos dessa lista aqui, o índice do Nubank é o menor. Significa que o banco tem mais probabilidade de honrar com seus pagamentos. Além disso, o Nubank, em 2021, teve um lucro de 859 milhões de reais. Em 2022, até agora, um lucro de 684 milhões de reais. Então, aparenta ser um banco que está muito bem. Falando agora do Banco Inter, Banco Inter também tem muitos de vocês são clientes do Banco Inter. Ele tem um índice de Basileia de 29,8%, bastante saudável, o índice de imobilização de 5,7%, bastante saudável também. Além disso, nos últimos 4 anos, desde 2019, Banco Inter dá lucro em todos eles. Por mais que seja um lucro pequeno e não muito expressivo, ele deu lucro nos últimos 4 anos seguidos. Então, algumas considerações sobre os bancos aqui no Brasil, só pra gente finalizar e acalmar o seu coração, que eu sei que deve estar agitado. Bom, o sistema de pagamentos brasileiro é muito bom. Então é um sistema de pagamentos que envolve os bancos, as instituições financeiras, que é excelente e muito admirado lá fora. Então não estou dizendo que é melhor do que os Estados Unidos, eu estou dizendo que é um sistema de pagamentos muito bom, muito estruturado. Quem é do mercado financeiro sabe disso. Segundo, o sistema financeiro nacional é muito bem montado e muito bem pensado. O mercado financeiro aqui no Brasil, por incrível que pareça, gente, ele é muito admirado. Então ele tem muitas estruturas, tem o Copom, tem a Selic, tem ali o Conselho Monetário Nacional, tem o Banco Central, tem todos os bancos, tem todos os órgãos, SUSEP, enfim, muito. Quem é do mercado financeiro tá ligado do que eu tô falando, porque tem uma estrutura muito robusta por trás disso tudo. Os índices de saúde financeira do banco estão muito bons, né? Então, tanto do Itaú, quanto do C6, quanto do Inter, quanto do Nubank, todos os índices que a gente viu estão muito bons e muito saudáveis. Os lucros em muitos trimestres, então se a gente pegar outros bancos aqui, Banco do Brasil, Itaú, Nubank, Banco Inter, mesmo sendo bancos digitais, todos eles assumiram lucros bastante relevantes nos últimos trimestres, então o banco não está dando prejuízo. Outra coisa, os bancos, né, em alguns investimentos específicos, eles têm garantia de FGC. A FGC é o Fundo Garantidor de Crédito, que vai te garantir, em caso de calote do banco, até R$250 mil de volta na sua conta. Então, investimentos como, por exemplo, CDBs, LCI, LCA, RDB, conta corrente e poupança, o FGC vai atuar nesses investimentos, que são investimentos bancários, ele vai te garantir até R$250 mil em caso de calote ou quebra do banco. E outra, as taxas de juros aqui no Brasil também estão caindo bastante, então lá nos Estados Unidos os bancos estão sofrendo com essa escalonada da taxa de juros. Aqui no Brasil a gente tem um momento diferente, a gente já está na queda das taxas de juros, então acredito que se tivesse que acontecer alguma coisa, o pior já passou. Não acredito que os bancos podem quebrar, mas a pergunta que fica para você é sempre a seguinte: se eu tiver errado, se você tiver errado, e se realmente os bancos quebrarem, quanto dinheiro você vai perder?
Então é sempre essa reflexão que fica. Eu não acho, por opinião pessoal, que os bancos vão quebrar. Todos esses índices aqui que eu falei estão muito positivos. A economia tá muito positiva aqui também no Brasil, apesar de todas as coisas que estão acontecendo. Então a gente vê bons índices, a gente vê um sistema muito robusto, a gente vê taxas de juros para cair, a gente vê Banco Central atuando. Então todos os bancos tendo excelentes lucros, não vemos prejuízo. Acredito que a situação aqui no Brasil tá bem confortável. Não precisa resgatar seu dinheiro de nenhum banco. Espero que você tenha gostado desse vídeo. Saíram várias notícias falando que o Nubank ia quebrar, Banco Inter ia quebrar, C6 ia quebrar. Eles deram notícias falando que não tinham exposição ao SVB. Então fica tranquilo, meu querido, não precisa se encerrar a conta, resgatar, nem nada disso. Espero que esse vídeo tenha te agregado. Deixa o like, se inscreve no canal e antes da gente finalizar eu tenho um recado para te dar. Bom, em troca desse conteúdo maravilhoso, eu tô pensando em fazer um projeto novo aqui, de um material novo, um conteúdo novo que vai agregar bastante para vocês. Seria um conteúdo sobre mercado financeiro americano, então falando sobre como investir em dólar, como o dólar é importante na sua carteira, como montar uma carteira baseada em dólar, como proteger o seu dinheiro aqui do Brasil e investir em dólar. Então eu tô pensando em criar esse material, não sei se vai ser pago ou gratuito ainda, mas eu gostaria de fazer uma lista de espera para que você fosse avisado em primeira mão na hora que eu lançar esse material, esse conteúdo. Então a única coisa que você precisa fazer é vir aqui embaixo, na área de links aqui vou colocar um link de um formulário onde você pode se inscrever e quando sair alguma coisa, quando sair algum conteúdo relacionado a investir lá fora, investir em dólar, você vai ser o primeiro a ser avisado. Não é nada certo ainda, é só uma ideia. De resto, meu querido, um abraço, espero que esse conteúdo tenha... No resto, meu querido, um abraço, espero que esse conteúdo tenha... No resto, meu querido, um abraço, espero que esse conteúdo tenha te agregado. Valeu!